Belezinha, gente? Vamos lá. Acabamos aí de ver o assunto controle da administração, né? E aí, vamos dar uma olhada nas questões. Como eu falei, eu resumi esse assunto para tribunais, eu acho que é o suficiente. Não vem caindo muito mais coisa do que isso, não. É isso aí. Vou fazer outras provas. Muita gente está me perguntando: ah, Gustavo, isso aqui para o INSS, para o INSS também, ao mesmo nível. Isso aqui é insuficiente realmente se eu fazer prova para Tribunal de Contas, para Controladoria, aí é insuficiente mesmo. Vamos lá. O controle dos atos administrativos é sempre o quê? Letra A, né? Interno ou externo. Isso aqui tá certo. Né? Aquelas classificações, vamos ver aquelas classificações. O controle pode ser administrativo ou policial? Não, não tem nenhuma classificação que coloque policial. Aqui, político ou administrativo? Está incompleto, né? A classificação é que é administrativo, legislativo ou judicial. Dentro do legislativo pode ser político ou financeiro. Então, político ou administrativo também não é. Letra D estaria boa, mas incompleta. O controle pode ser administrativo ou judicial ou legislativo. Aí estaria boa, mas está incompleto. A letra A é melhor, né? Ou é interno ou externo. Dentro do âmbito que ele é feito dentro ou de fora para dentro. Acabou. E controle concreto ou abstrato. Essa letra E, então isso aqui está fora, isso aqui está fora, isso aqui está fora. A letra E está mais ou menos, mas eu até nem vou entrar nisso aqui. O controle de constitucionalidade das leis. Então, uma lei, ela pode ser declarada inconstitucional. Certo? Certo. Estou falando isso, eu acho que lá em direito administrativo, você vai ver, lá em direito constitucional, desculpa, né? Você vai ver controle de constitucionalidade. Não tenho certeza, tem que ver no programa de constitucional, não tenho certeza a pessoa que deve estar vendo lá. Eu não sei se para tribunais esse tema está sendo cobrado, controle de constitucionalidade. E aí a lei pode ser declarada inconstitucional por ação direta de inconstitucionalidade. Aí lá o controle pode ser um controle concreto ou controle em abstrato. Controle concreto quer dizer, naquele caso concreto, lei tal está prejudicando o Joãozinho. Então o Joãozinho vai, naquele caso, reclamar que aquela lei prejudica ele. E é o controle em concreto, no caso dele. Ou o controle abstrato, essa lei tem que ser declarada inconstitucional porque estabelece pena de morte. Essa lei é inconstitucional em abstrato. Aí tudo bem, existe o controle de constitucionalidade. Controle de constitucionalidade das leis e atos normativos. Ou seja, um decreto regulamentar, já vi uns atos administrativos, um decreto regulamentar pode ser declarado inconstitucional. Tudo bem. Em abstrato, controle de constitucionalidade, ou no caso concreto, essa letra E até não está muito errada, não. Os atos normativos, não todos os atos normativos podem ser controlados no controle em concreto ou em abstrato, mas não são todos. Por isso que não está muito boa. E sendo mais objetivo ainda, naquela classificação a gente não entrou nisso aqui. Então, de cara, a letra A, sem dúvida, é controle de ato administrativo. É classificação de controle de ato administrativo. Questão 2. O sistema de controle interno
não tem a seguinte atribuição. Então, o controle interno no âmbito federal é feita pela Controladoria Geral da União. E aí, dá uma olhada na tua Constituição Federal. No artigo 74, vem dizendo lá. O controle interno, que é feito pela CGU no nível federal, ou CGE, ou CGM, nos âmbitos estaduais ou municipais, o que é atribuição do controle interno? O controle interno tem que olhar internamente, claro, as licitações, os contratos, e tem que ver um monte de coisa. Aqui está querendo perguntar o que não é atribuição do controle interno. Então, com relação ao controle interno, o que está errado? Essa questão foi dificílima. Porque todas essas opções, A, B, C, D e E, estão lá na Constituição Federal, nas atribuições do controle interno. Todas elas estão lá. Só que eles pegaram uma dessas letras e colocaram uma palavrinha diferente para detonar a questão. Ah, Gustavo, tá vendo? Questão decoreba. Essa aqui foi mais ou menos decoreba. Realmente, quem decorou podia acertar essa questão. Mas não é só decoreba, não. Porque quem tem entendimento perfeito no assunto, sem decorar, iria matar, ia ver que uma dessas questões, uma dessas afirmativas não pode ser atribuição do controle interno. Só pode ser atribuição do controle externo. Vamos ver? Vamos ver. Vamos ver de baixo para cima? Vamos fazer de baixo para cima. Cabe ao controle interno apoiar o controle externo? Sim, letra E. Primeiro a CGU faz o controle, não detectou nada. Quando o Tribunal de Contas, o Congresso Nacional, que é o órgão responsável pelo controle externo, com auxílio do Tribunal de Contas, na verdade o Tribunal de Contas é que vai pegar os contratos para dar uma olhada. Tudo que o Tribunal de Contas precisar, a Controladoria deve apoiar, deve fornecer informações. Então, está escrito lá. Cabe ao controle interno comprovar a legalidade da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado? Os recursos públicos, o dinheiro da União está sendo utilizado por uma entidade. Não interessa se essa entidade é pública ou privada. Eu já falei, o controle de matéria financeira é em cima do dinheiro. O dinheiro da União está sendo utilizado por alguém. Não interessa se é uma instituição pública ou privada. Olha só, responda uma coisa aqui importante. A União fez um convênio com o município do interior, teve um desabamento, uma enchente, o município ficou em estado de calamidade, então a União mandou verbas federais para o município reconstruir 3 escolas municipais. O TCU, no âmbito do controle externo, e a CGU, no âmbito do controle interno, podem querer saber se o dinheiro foi aplicado na construção das escolas? Sim. Porque, na verdade, a gente não está fiscalizando o município, não. Porque o pessoal vai falar, peraí, o município não é subordinado ao TCU nem à CGU. Porque TCU e CGU são órgãos federais, o município tem autonomia. Não. Eles querem saber o que foi feito com a obra, com a verba federal. O dinheiro é da União, que foi repassado ao município para aplicar ali. Então, a CGU pode querer saber.
e o TCU também. Ou seja, interessa se a entidade é pública ou privada, se é federal, estadual, distrital ou municipal. Se o recurso é federal, compete à CGU comprovar a legalidade da aplicação dos recursos? Sim, por entidade de direito público ou privado. Interessa. Letra C. Exercer o controle das operações de crédito, avais, garantias, direitos e haveres da União. Tudo isso aqui, ó, bens e haveres, operações de crédito, tudo da União. Compete ao TCU. O TCU pode olhar isso internamente? Sim. Cabe à CGU avaliar para ver se as metas previstas no PPA, se essas metas estão sendo cumpridas? Sim. Cabe à CGU aplicar aos responsáveis as sanções legais, inclusive multa? Não. Internamente, a CGU vai verificar e vai tomar as providências para que os contratos sejam regularizados. Mas não cabe à controladoria aplicar multa, aplicar sanções aos responsáveis. Quem faz isso é o controle externo. Isso é o TCU, é que vai aplicar aos responsáveis as sanções aplicáveis, inclusive multa. Gabarito letra A. Questão 3. A ação do TCU, órgão que auxilia o Congresso Nacional. Tá. Então, vai perguntar o que é atribuição do TCU. Aquele artigo 71 que eu mostrei a vocês, atribuições do Tribunal de Contas da União. Tá. O que o TCU pode fazer? A ação do Tribunal de Contas não se estende ao Poder Judiciário em função da independência dos poderes? Claro que se estende. O TCU não pode verificar, não cabe ao TCU analisar a regularidade de nenhuma decisão judicial, né? Se o Tribunal Regional Federal decidiu isso acertadamente ou não. Que aí sim ninguém pode invadir o Poder Judiciário. Agora, se o Tribunal Regional Federal fez uma licitação superfaturada, cabe ao TCU verificar e ver se, olha só, essa licitação está superfaturada. Então, cabe ao TCU fiscalizar o Poder Judiciário como administração pública, quando estiver fazendo licitação, assinando contratos. Então, essa letra A não tem nada a ver. Volta e meia cai isso daí. Não se pode invadir a independência do Judiciário. Não se pode invadir a independência do Judiciário na sua função típica judicial. O que não é o caso aqui. Então, se estende? Se estende. Falou que não, está errado. A ação do TCU não se estende às unidades do Poder Legislativo. Mesma coisa que falou letra A. O TCU vai verificar, sim, se uma unidade do Legislativo fez a licitação superfaturada ou não. Não se estende, claro que se estende. E pior ainda, não se estende porque o TCU é subordinado ao Legislativo. Errado duas vezes, porque não existe nenhuma relação de subordinação. A ação do TCU não se exerce sobre pessoas físicas. Claro que se exerce sobre qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada. Abrange a renúncia de receitas? Sim. Abrange, sim. O TCU vai verificar tudo aquilo que interessa dinheiro. Ah, está gastando demais. Interessa? Interessa. A União está renunciando a uma receita. Renunciando a uma receita quer dizer, abrindo mão de uma receita. Sem entrar no aspecto tributário da coisa. Mas vamos verificar o seguinte. Se a União
está abrindo mão de uma receita. Isso interessa em dinheiro? Sim. Então interessa ao TCU? Sim. O TCU tanto quer ver por que está gastando demais, quanto quer ver por que está arrecadando de menos. Renúncia de receita quer dizer, a União vai dar uma isenção para as fábricas que não precisam mais pagar IPI. Então a União está renunciando, abrindo mão da receita de IPI. Isso pode ser feito? Pode ser feito nos termos da lei. Por lei e nos termos da lei. O TCU pode querer saber se isso foi feito legalmente, acertadamente, porque isso tem impacto financeiro. Então, abrange. O TCU compreende todos os atos da administração pública, salvo quanto aos aspectos de economicidade. Não. A atuação do TCU abrange, inclusive, aspectos de economicidade, porque o Poder Legislativo faz controle de mérito, controle de legalidade, lembra que a gente falou? Controle de legalidade e controle de mérito. No controle de mérito, o TCU vai verificar legalidade, legitimidade, que é mérito, economicidade, que é mérito. Então ele falou que o TCU compreende todos os atos da administração, salvo com relação à economicidade. Não. Inclusive com relação à economicidade. Está errado. Então, gabarito, letra D de dado. Quatro. Se o TCU, no exercício da sua função de controle externo, verificar alguma ilegalidade em um órgão do Poder Executivo, poderá fixar um prazo para as providências necessárias ao exato cumprimento da lei. Mas, se não for atendido, poderá sustar a execução daquele ato. Não é isso que ele falou? O TCU verificou uma irregularidade num ato. Comunica e aguarda. Se não, susta. Susta ato, não susta contrato. Contrato é o Congresso. Então, vamos ver. Então, sustar ato. O TCU pode sustar ato. Certo? Certo. Letra A. Mesmo no caso de contrato, não. O TCU não susta contrato. Exceto no caso de contrato. Exceto no caso do contrato. Exceto no caso do contrato. Beleza. Cuja sustação compete a quem? À Câmara não, ao Senado não, ao Presidente da República muito menos, ao Congresso Nacional. Letra D de dado. Sim. A Constituição Federal, ao estender aos tribunais e conselhos de contas dos estados federal e municípios, onde existe, as disposições aplicáveis no nome da União, destacou como um dos aspectos do controle, um dos aspectos objeto do controle, a legitimidade. Constituição Federal, artigo 70. Pode ver lá. Legalidade, legitimidade. Então, a Constituição colocou lá legitimidade, que envolve diversos critérios subjetivos. Não faz parte desses critérios o quê? Então, o que está errado? O que não é critério subjetivo? O que não está dentro da legitimidade? Conveniência, tá? Tá. Legalidade? Pô, óbvio, né? Essa questão é óbvia. Legalidade e legitimidade. Legitimidade não abrange a legalidade. Legitimidade é muito mais amplo que a legalidade. Legitimidade são aspectos subjetivos. Não é essa, né? A prioridade, se aquilo é prioridade ou não, isso é subjetivo. Pertinência, oportunidade, tudo isso é critério subjetivo. Então, claramente, letra B de bola. Seis, marque certo ou errado.
O TCU integra a estrutura do Legislativo, certo? E exerce atividade auxiliar de controle externo da administração pública, certo? Auxiliar, da qual não faz parte, o controle da legalidade dos atos da administração. Errado. O TCU verifica legalidade e legitimidade. Porque essa atribuição é reservada ao Judiciário. É reservada ao Judiciário com exclusividade, não. Inclusive, quem faz controle de legalidade? A própria administração internamente, o Legislativo de forma externa ou o Judiciário de forma externa. Controle de legalidade, todo mundo faz. Então, errado. Sete. Marque certo ou errado. O controle financeiro exercido pelo Poder Legislativo com o auxílio do Tribunal de Contas, até aqui está certo, alcança qualquer pessoa física ou entidade pública que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiro, bens e valores públicos. Certo? Questão do CESP grande, você vai falando, até aqui está certo, aqui está certo, aqui está certo. Opa, aqui está errado, para. Até aqui certo. Em razão do sistema de jurisdição única adotado no Brasil, o que é isso que eu falei lá no início, sistema de jurisdição única? Unicamente o Judiciário julga qualquer questão em matéria definitiva. Ah, aquilo pode ser visto administrativamente? Pode. Mas mesmo assim, cabe ação judicial, porque a última palavra sempre é do Judiciário. Então, o TCU pode verificar e detectar uma ilegalidade? Pode. Mas a pessoa que se sentir prejudicada pode ir ao Judiciário contra o TCU? Sim, toda hora. Falamos isso. O TCU pode entender que a aposentadoria do servidor é ilegal? Sim. E pode sustar a aposentadoria do servidor? Sim. E o servidor pode entrar na justiça contra o TCU? Sim. Mandado de segurança direto ao STF, que julga mandado de segurança contrato do TCU. Isso é que se chama de jurisdição única. Mas isso não quer dizer que o TCU não possa verificar tudo isso aí. Então, em razão do sistema de jurisdição única adotado no Brasil, as pessoas privadas, físicas ou jurídicas, estão sujeitas apenas a controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário e não pelo Legislativo. Errado. Falou, mas basicamente falou a mesma coisa que a outra questão, né? Por isso que o CESP coloca questões enormes, você tem que ir marcando, até aqui está certo, aqui está certo, aqui está aqui. Opa, cuidado com isso aqui, essa palavrinha aqui estragou tudo. 8. No controle dos atos administrativos, a regra aplicável ao Poder Judiciário é examiná-los sobre o prisma da legalidade, certo? Certo. Regra não, né? Na verdade, o Judiciário só julga a legalidade. Judiciário não julga mérito, não julga conveniência de ato administrativo. Beleza. Então, no controle administrativo, a regra aplicável ao Judiciário é examinar sobre o prisma da legalidade, examiná-lo sobre o prisma da legalidade, certo? E, quanto ao mérito, apreciar a sua conveniência e oportunidade. Já está errada a questão. Quanto ao mérito, o Judiciário não pode analisar a conveniência e oportunidade. Sobretudo em se tratando de atos motivados, e quem pode dizer que são passíveis de anulação, independentemente de causar lesão ao cofre público. Isso aqui falou para aumentar a questão, não disse mais nada. Pode parar aqui, né? Já está errado. Questão 9. O TCU tem natureza jurídica de órgão integrante da estrutura administrativa do Poder Legislativo, certo? Ao qual está subordinado hierarquicamente. Olha só, tem muita gente que tem dúvida nisso aqui, porque a questão
esses examinadores escrevem muito mal. O TCU tem natureza integrante da O TCU tem natureza de órgão que integra o poder legislativo, ao qual está subordinado hierarquicamente. Ué, Gustavo, o TCU não está subordinado ao poder legislativo? Está, né? O TCU é do legislativo. Olha aqui. TCU está aqui dentro. O Congresso Nacional também está aqui dentro. Então o TCU está subordinado. Sabe o que ele está querendo dizer? Questão muito mal escrita, mas que já escreveram muito mal assim. Várias vezes isso vem sendo escrito assim errado em prova. O examinador, quando ele fala o poder legislativo, leia-se, Congresso Nacional. Ele está querendo dizer, o TCU é órgão auxiliar do Poder Legislativo. Ele está querendo dizer, o TCU é órgão auxiliar do Congresso Nacional. Então, quando ele fala, isso se aplica ao TCU e ao Poder Legislativo. Porra, aí tem aluno que pira, né? Como assim? Isso se aplica ao TCU e ao Congresso Nacional. Então, muitas das vezes, quando eles usam o termo Poder Legislativo, eles estão falando, no âmbito estadual, quem é o Poder Legislativo? É a Assembleia Legislativa. Espera aí. No âmbito estadual, o Poder Legislativo inclui a Assembleia Legislativa e o Tribunal de Contas do Estado do Tribunal de Contas, né? Estadual. Mas por força de expressão, no âmbito estadual, o Poder Legislativo é a Assembleia Legislativa. E no âmbito municipal? No âmbito municipal, o Poder Legislativo é o quê? É a Câmara Municipal. Não, o Poder Legislativo é a Câmara Municipal e o Tribunal de Contas, onde tem, no Rio e São Paulo, por exemplo. Não está correto, mas faz isso, porque ele vai falar. Então, lê dessa maneira. O TCU tem natureza de órgão integrante da estrutura do Poder Legislativo, até aí está certo, ao qual está subordinado hierarquicamente. Se você entender, está subordinado hierarquicamente ao Congresso Nacional, não, porque está ao lado do Congresso Nacional. Não é isso que acontece dentro do Poder Legislativo. Então, subordinado hierarquicamente ao Congresso, não. Aí, nesse sentido, a afirmativa está errada. Porque se você pensasse da outra maneira, como pensaria corretamente, você ia ficar sem entender. Dez. Marque certo ou errado. O controle da administração pública no âmbito externo é feito exclusivamente pelo Poder Judiciário. Exclusivamente não, né? Por quê? Porque é de fora para dentro, né? Aqui está a administração pública. O Poder Judiciário, quando se mete lá, é controle externo. O Congresso Nacional, quando se mete lá, é controle externo. Então, o controle de administração no âmbito externo é feito exclusivamente pelo Poder Judiciário? Não, é feito pelo Congresso Nacional também. Então, está errado. Quer ver uma questão que ia dar problema? Se não tivesse a palavra exclusivamente. O controle da administração pública no âmbito externo é feito pelo Poder Judiciário. Certo? Sem a palavra exclusivamente. O controle da administração no âmbito externo é feito pelo Poder Judiciário? Certo, é feito pelo Poder Judiciário. Não só pelo Poder Judiciário, né? Pelo Congresso Nacional também? Também. Estaria certa. Mas é uma questão que vai gerar discussão. Por quê? Porque normalmente quando a gente se refere a controle externo, a gente se refere a esse aqui. Como está no artigo 71 da Constituição Federal.
O controle externo a cargo do Congresso Nacional é feito com auxílio do TCU. A Constituição fala que o controle externo está a cargo do Congresso Nacional. Então, o aluno ia ficar... O que ele está querendo dizer? O que o examinador está querendo dizer? O controle de administração no âmbito externo é feito pelo Poder Judiciário, certo? Certo. Aí o examinador, não, é feito pelo Congresso Nacional. Eu ia entrar com recurso. Não, peraí, o Poder Judiciário também faz controle externo. Questão mal feita. Então, gabarito errado. Tá legal? Então, terminamos aqui essas questões sobre o controle. Próxima aula, vamos entrar direto no próximo assunto, que é serviços públicos. Tá legal? Até lá, gente.